Sabe uma coisa que a gente quase nunca para pensar? A memória de uma comunidade inteira, muitas vezes, está guardada em pilhas de papel. Hoje, a gente vai analisar uma proposta que quer mudar isso de vez, trazendo os bons e velhos livros de ata direto para o século XXI. Essa pergunta aqui, ela vai direto na ferida, né? Pensa aí nos conselhos comunitários de segurança, os conselhos, ou em qualquer associação de bairro. Quantas ideias geniais, quantas decisões importantes, quantas lições simplesmente somem, desaparecem, toda vez que uma nova diretoria assume. É um problema silencioso, essa perda de memória, mas que tem um impacto gigante na continuidade das coisas. Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar nome ao problema. E nesse caso, o diagnóstico é bem claro. O método tradicional, aquele baseado em papelada, carimbo e assinatura, simplesmente não dá mais conta do recado. Vamos chamar isso de o problema do papel. As fontes que a gente analisou mostram que esse problema tem 3 pontos bem críticos. O primeiro, claro, é a falta de transparência, que acaba criando um muro, sabe, entre quem toma as decisões e a comunidade. O segundo é a tal da continuidade rompida, ou seja, a cada eleição é como se tudo começasse do zero de novo. E por último, o baixo engajamento, porque vamos combinar, quem é que se anima a participar de algo que nem consegue acompanhar direito? Fica difícil. E olha, o que é mais interessante nesse slide é o contraste. É quase um antes e depois. De um lado, o mundo antigo, ata no papel, carimbo, uma memória que pode mofar ou se perder, e cidadãos que acabam sendo só espectadores. Do outro lado, o mundo novo que a proposta desenha. Registro digital, tudo na nuvem, continuidade garantida, transparência e, o mais importante, cidadãos que deixam de ser plateia e passam a ser coparticipantes. A diferença é brutal. Tá, então qual é a solução? A resposta que os documentos trazem é bem mais profunda do que só criar um aplicativo. É uma mudança de visão mesmo, um jeito novo de pensar a própria base que sustenta a vida em comunidade. E a primeira grande ideia é genial de tão simples. A proposta não é jogar a tradição fora, de jeito nenhum, mas sim fazer ela evoluir. É pensar nessa ferramenta como o livro ata do século XXI. Mantém toda a seriedade do registro, só que com o poder e a segurança da tecnologia digital. A segunda metáfora é igualmente forte, uma praça pública digital. E isso aqui é fundamental. Não é para ser uma rede social cheia de barulho e opinião solta, não. É para ser um espaço organizado, com ordem, onde se registra o que foi discutido e decidido. Um lugar para a cidadania acontecer de forma estruturada, com confiança. E a terceira visão é a mais ampla de todas. A plataforma não é só uma ferramenta, é uma infraestrutura cívica. Pensa nisso como se fosse uma ponte ou uma estrada. Ela serve de base para construir uma comunidade mais forte, mais organizada e, claro, mais responsável. Todas essas ideias levam a um conceito central, governança com lastro. Que nome, né? Mas a ideia é simples de entender. Pensa no padrão ouro do dinheiro antigamente. Aqui, o ouro é o registro. As decisões não são mais palavras ao vento. Elas passam a ter um lastro, uma base sólida em registros que são digitais, permanentes e que qualquer um pode verificar. Cada promessa, cada voto fica lá, registrado. Palavras viram responsabilidade. Certo, a visão é bem inspiradora. Mas como é que isso funcionaria no dia a dia? Vamos mergulhar agora nos detalhes mais práticos da coisa. A proposta é começar de forma bem focada, com o pé no chão, sabe? A primeira versão da plataforma é construída em cima de 5 módulos principais: acesso, reuniões, deliberações, documentos e comunicados. Uma base sólida, sem firula, feita para funcionar bem logo de cara. E o que esses módulos fazem na real? Bom, o de reuniões ataca de frente a falta de transparência, publicando calendários e atas para todo mundo ver. O de deliberações combate aquela quebra de continuidade, porque cria um rastro claro de quem decidiu o quê e quem ficou responsável por fazer. E o de documentos, esse vira a memória permanente da comunidade. Um arquivo digital seguro, onde nada mais se perde. Claro! Sempre que a gente fala de dados públicos, vem aquela pergunta: como é que a gente garante transparência sem abrir mão da segurança ou da privacidade? A proposta responde isso com um conceito bem inteligente: transparência com critério. E esse quadro aqui ilustra perfeitamente esse equilíbrio. Nem tudo precisa ser para todo mundo o tempo todo. Olha só. Pautas e atas, público, claro, faz todo o sentido. Agora, demandas com dados mais sensíveis ou votos individuais ficam restritos aos membros do conselho. E os rascunhos de documentos?
só para a diretoria. Isso mostra que transparência não é expor tudo de forma irresponsável, é dar clareza, mas com critério e com responsabilidade. Agora vamos ver como essa ideia foi pensada para não morrer na praia, para crescer. A visão de longo prazo não é criar só uma solução para um lugar específico, mas sim um modelo que possa ser replicado. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. O objetivo não é criar o aplicativo do Conseg do bairro X. É criar a plataforma Conseg, uma plataforma única para todos os conselhos. É sair de uma solução isolada para um padrão unificado que pode crescer e ser usado por todo mundo. E como fazer isso sem virar uma bagunça de dados? A arquitetura por trás é bem inteligente. Pensa num condomínio digital. Cada conselho tem o seu próprio apartamento, com os dados seguros e privados. Mas todo mundo compartilha a mesma infraestrutura, as mesmas regras de governança. Isso faz com que o sistema cresça de forma organizada, mantendo a autonomia de cada comunidade. Para a gente fechar, vamos voltar um pouco para o porquê de tudo isso ser tão importante. O impacto aqui vai muito além da tecnologia. O que está em jogo é a construção de um legado. E esse legado é construído através do registro. Tem uma citação nas fontes que resume tudo de um jeito, nossa, inesquecível. Antigamente, quem mandava escrevia a história. Agora, quem registra corretamente impede que ela seja distorcida. Pensa no peso disso. O simples ato de registrar as coisas de forma transparente, acessível e permanente é, em si, um ato de democratização. É uma vacina contra o esquecimento e a manipulação. No final das contas, a grande visão é essa: transformar registros em raízes. Raízes que alimentam uma cidadania mais forte e que dão como frutos a confiança, a justiça, a transparência. A gente está falando de verdade da construção de um arquivo vivo, uma memória coletiva que não se apaga mais. E a pergunta que fica é: se a gente pode fazer isso por um conselho comunitário, em que outros lugares essa revolução do registro também pode fortalecer a nossa sociedade? Fica aí a reflexão.